assentar, irmãos. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes, irmãos? Aleluia. Pelo que a gente já recebeu pelo louvor, irmãos. Já grandes coisas a gente recebeu. E o que eu queria compartilhar com vocês essa noite diz respeito às pequenas concessões. E no nosso país, a gente pode assim dizer, eu acho que é uma realidade mundial, mas nós estamos vivenciando ultimamente no nosso país coisas que antigamente eram tidas como erradas, hoje está tendo o status de serem corretas. E o que era correto está tendo o status que é errado. E o Senhor está me inquietando sobre essas questões. Porque muitas pessoas têm se esquecido e estão desapercebidas. Mas o Senhor Jesus ele vai voltar. Amém? E a igreja não pode estar desapercebida com relação a isso. E isso envolve algo chamado santidade nas nossas vidas. A gente não está compactuando com certas coisas. Não está fazendo concessões. Porque muitas vezes as concessões vêm comprometendo a vida de nós cristãos. Amém? E eu queria abrir a Bíblia, começando falando em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto e devo ser menos amado. Vamos parar por aqui. O apóstolo Paulo estava falando sobre se desgastar por um propósito. Em outras palavras, pagar um preço para estar numa posição. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje de cristãos, de evangélicos. E nós temos que pagar o preço, irmãos, para nos mantermos na presença do Senhor. O apóstolo Paulo estava falando aqui que ele tinha o desejo não só de gastar os bens dele, mas também de se desgastar ele no corpo físico. Para o que propósito? Para que o propósito do reino de Deus seja estabelecido na vida dele. E para onde ele foi chamado. E isso tem tudo a ver com nossas vidas. Porque a palavra diz que nós, para Deus, lá em 2 Coríntios, não precisa você abrir, 2,15 diz que porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, então isso é muito importante, porque nós somos o aroma de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. E esse perfume é evidenciado de que forma? Através dos frutos do Espírito. Que é paz, alegria, longanimidade, bondade, que eu acredito que todos vocês conhecem. Mas as pequenas concessões da vida, estarmos olhando para coisas erradas, ou até mesmo o mundo querendo implantar dentro da igreja coisas erradas, pode comprometer a santidade do povo de Deus. E você vai dizer, isso tem a ver? Tem. Lá em Eclesiastes, se você for abrir, vamos abrir lá para a gente verificar. Eclesiastes 10, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vocês encontraram? Diz assim: se alguém colocar moscas mortas no vidro de perfume, ele acabará cheirando mal. Assim, um pequeno erro pode destruir muita sabedoria e honra. Essa é a versão da Bíblia Viva. Essas moscas que a Bíblia fala aqui são conhecidas também, eu estava estudando, ele está se referindo ao que nós conhecemos aqui na nossa região como percevejo. E lá no sertão de onde eu venho, chama potó, que é aquele besourinho que fede. E ele falando que uma mosca morta, um inseto desse, quando cai num recipiente de perfume, apesar do perfume ter uma essência, um aroma muito forte e muito agradável, mas esse pequeno besouro tem a propriedade de modificar, de fazer com que aquela essência perfumada passe a feder, ser fedorento, como diz a linguagem mais popular. E é isso, mas é isso que Deus não quer que aconteça com as nossas vidas. Por quê? Porque
Porque nós devemos estar sensíveis ao Espírito para que a gente não possa estar caindo. De que forma isso vai comprometer? Vai comprometer. Porque nós, seres humanos, vivemos pelo parâmetro de dois fatos. As coisas que já aconteceram e as coisas que já estão acontecendo. Nós, quando Deus criou a terra, Ele estabeleceu o tempo, dia e noite, para nós passamos a contar os fatos e a ver as coisas através de dois tempos. Que é o presente, que é o que está acontecendo, e o passado, que foi o que aconteceu. O segundo culto, o primeiro culto que nós estivemos aqui, ele foi presente, ele foi realidade. Mas agora, na nossa mente, ele faz parte, ele está como uma forma abstrata. Ele é real? É, mas ele só está na nossa mente. E o diabo, ele tem o hábito de nos acusar pelo que já aconteceu. Mas Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus tem a capacidade, ele não está relacionado a esse tempo. Esse tempo que nós chamamos, que foi chamado de Cronos, que é daí que se originou o cronômetro. O cronômetro é baseado no tempo Cronos, que é esse tempo que foi criado para nós. Mas o tempo de Deus, o tempo Kairos, ele não vê as coisas no passado, no presente. Ele vê a coisa acabada. Por isso que Deus confia tanto em nós, porque Ele sabe como vai ser o nosso fim. Ele sabe que você não vai ser qualificado nem taxado, como a gente viu hoje falando pela manhã, pelo que você fez. Deus não, Deus vê a obra acabada, vê onde você vai chegar. Por isso nós devemos confiar em Deus. Confiar na palavra dele, dizendo que melhor é o fim do que o princípio das coisas. Porque Deus vê a obra acabada na nossa vida. Mas o diabo, ele tenta criar máscaras para a gente, chavões, a gente passa a ser reconhecido pelos erros. Ou então, por algumas características que a gente tem. Ou um tem um ouvido, uma orelha maior, um nariz maior. Mas isso não é o correto. O correto é nós nos vermos segundo a ótica do Senhor. Amém? Então é importante que a gente tenha cuidado com relação a isso, para que a gente não venha comprometer a unção. De que forma? Porque as pessoas analisam o que você errou. E muitas vezes isso faz com que a gente deixe de receber o melhor de Deus. Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel no Egito. Não é diferente do que está acontecendo hoje conosco. Hoje, muitas coisas que são erradas, quando você vai falar para as pessoas, elas dizem, mas isso é normal. Você também quer ser direitinho demais, você quer ser certinho. Eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizem, não, você é muito certinho, eu não gosto de você, porque tudo é bem ajeitadinho, tem que ser tudo engomadinho. Não, irmão, isso é mentira. As coisas têm que ser dessa forma. Mas hoje, as pessoas estão criando um status que querem que você seja errado, porque todo mundo é errado. Nós escutamos muito isso no meio dos jovens. Os jovens chegam e falam, mas todo mundo faz isso. Esse é o problema, todo mundo faz isso. Ou seja, toda a sociedade hoje vive em uma média. E as pessoas querem ser taxadas pela média. Mas é daí que saiu aquela expressão, medíocre. Medíocre é o quê? É aquele que acompanha a média. Aquele que vive pela média é uma pessoa medíocre. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nossa unção, que a unção que foi derramada sobre nossas vidas, ela possa ser revalidada. Perceba que a santidade, ela vem antes da unção. Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos ao Senhor Jesus a entrar na nossa vida. Para quê? Para que o Espírito Santo venha com a solução para a nossa vida. Ou seja, primeiro há uma purificação para depois vir uma unção. Mas a gente precisa ter zelo com essa unção. E é isso que o Senhor tem compartilhado comigo, para a gente estar sensível. Porque os dias são difíceis. A gente vê que a sociedade, o mundo, o diabo, ele está querendo implementar na cabeça das pessoas as coisas erradas. Pode-se assim dizer, encarcando de garganta dentro. E se nós não estivermos sensíveis a isso, sensíveis de que aspecto? Todo mundo fala hoje que mentir é normal. Se você fala em trabalhar com vendas, se você não for mentir, você também não vai vender nada. Irmãos, a gente tem que buscar direção da parte de Deus, estratégia para que você possa atingir seus objetivos sem mentir. Aconteceu isso comigo, no meu trabalho. Eu digo, eu não quero mentir. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para falar as coisas e atingir os objetivos sem que eu precise mentir. E é isso que nós, enquanto igreja, devemos estar buscando. Buscando direção da parte do Espírito Santo para que você não esteja se contaminando com o mundo, mas sim rompendo em fé, acreditando no sobrenatural de Deus.
dependendo de Deus para tomar suas decisões, e não fazendo como o mundo faz. Um exemplo disso também é hoje, praticamente, você vê toda a roda de ônibus, você vai num ambiente de trabalho, é praticamente impossível, você está numa rodinha de ônibus, o assunto não terminar em questões sugestivas, como adultério, está flertando uma mulher, e você diz, rapaz, isso é errado. Mas vai você ficar calado, se muitas vezes eu acho que já não acontece só comigo, simplesmente o fato de você ficar calado, o povo fala, o que é? Tu não faz não? Por quê? Porque há um consenso do parte do mundo de querer implementar essas coisas erradas. E a Bíblia diz que são essas pequenas raposinhas que fazem comprometer as coisas. Não pense que são os grandes pecados, irmãos, que são os grandes erros que fazem as coisas comprometerem. Não. Nos relacionamentos, nos casais, não são os grandes erros. São os pequenos erros que vão fazendo com que a gente venha cair em erro após erro. É o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Por favor, não me entenda que eu estou querendo trazer condenação para vocês, mas eu estou querendo trazer alerta da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Que a gente esteja sensível para que a gente não possa, que não aconteça conosco a gente cair. Porque Deus quer nos ver de pé e correndo a carreira que Ele propôs para as nossas vidas. E quantos concordam comigo que eu quero correr a minha carreira? Eu acho que você também quer correr a sua carreira. Então a gente precisa estar sensível no Espírito, buscando Deus em oração. Não achando que o que eu já faço para Deus é suficiente. Não é. Não é. É como eu vi uma vez um ministro pregando, ele disse, você tomaria um copo d'água onde você soubesse que 98% dessa água aqui é água filtrada, tratada, e só tem 2% de água de esgoto? Você tomaria dessa água, se você soubesse? Não tomaria. E porque muitas vezes a gente acha que o que está dando a Deus é suficiente, é bom demais. A gente tem que criar esse sentimento a Deus, que eu tenho sempre que estar dando mais para Deus. Que eu tenho que estar sempre buscando mais da presença de Deus. Buscando mais da presença de Deus em quê? Em oração. Em oração, em leitura da palavra. É isso que Deus quer da nossa vida. Hoje de manhã, foi falado que muitas vezes a gente tem que ficar tão pouco tempo na presença que não dá tempo de Deus tratar as coisas. E foi comparado, a irmã Dana aqui falando, ela comparou a estar na presença de Deus a você colocar uma panela com água no fogo. Se você colocar a panela com água no fogo e retirar ela do mesmo momento, a água não vai ter tempo de borbulhar. O fogo não foi um tempo suficiente para que o fogo possa consumir as impurezas. E é isso que está faltando muitas vezes no meio da igreja. Gastar tempo, não gastar tempo, investir tempo em oração. Investir tempo na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Ideia, mas é só estar falando? Não. Buscar tempo de orar e meditar. Orou, já leu a Bíblia? Medita. Agora, o que é importante, que Deus está tratando comigo, é que não se conforme achando que se já faz isso todo dia, é suficiente. Não. Com Deus tem um propósito para a nossa vida, irmão, que você e eu possam estar crescendo de fé em fé, dia após dia. Deus quer te levar a níveis maiores. Quem quer permanecer aqui em Deus 10 anos no mesmo nível? Ninguém, irmão. Mas para a gente permanecer, para galgar níveis maiores, a gente precisa se entregar mais. Então não se engane. Níveis maiores requer comprometimento maior. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu, quando viu Elias, que Elias estava para ser levado, ele disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada de poder sobre minha vida. Ele disse, dura coisa me entendiste. Por quê? Porque isso ia requerer dele o dobro de comprometimento. Se Eliseu, para que aqueles milagres, Elias, para que aqueles milagres acontecessem, ele teve que se entregar de tal forma, Eliseu não ia ser diferente. O preço ia ser maior. Mas o que preço que eu estou falando, irmãos, é de entrega, de submissão, de procurar se chegar a Deus. Não é um preço que, como as pessoas falam, você vai ter que pagar, você vai ter que ficar de joelho, fazer e passar tanto tempo fazendo aquilo. Não. A Bíblia fala que Deus prefere, é melhor obedecer do que sacrificar. E o que Deus quer de nós é uma obediência. Um coração contrito e quebrantado. De que forma? Que eu não ofereça resistência a Deus. Deus falou comigo, eu obedeço.
A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando Deus tratava com o coração dele, que ele chegava, que ele via, ele não oferecia resistência. Certa vez o profeta chegou para ele e disse, esse homem pegou, falando que ele estava em adultério, estou parafraseando, mas no exato momento que o profeta disse isso, ele não se intimidou, ele não veio com meias palavras querendo se justificar. Naquele mesmo momento ele se ajoelhou e disse, pequei. E é isso que tem que haver conosco. Não estarmos desconversando, tentando maquiar o erro, como Adão e Eva fez no paraíso. Mas se a gente se errou, irmãos, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, para nos defender. Naquele momento, errando aqui, Senhor, me perdoe. Mas não deixe, irmão, só se pôr sobre esse erro. Não se conforme com o que é errado. Nós somos chamados para a luz, irmãos. Perceba que nossos olhos, irmãos, eles foram projetados para captar a luz. É tanto que quando um carro dá um corte de luz, seu olho vai automaticamente. Nossos olhos não foram projetados, irmãos, para estar olhando para as trevas. Então nós temos que ter consciência com isso, porque Deus quer nos levar a níveis maiores. Um dia nós iremos morar no céu com Deus, mas para isso nós precisamos continuar exalando aqui o bom perfume. E é isso que Deus quer de você e de mim, que Ele possa estar exalando o bom perfume. Lá em 2 Coríntios 2,14, não precisa você abrir, eu vou ler aqui, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, é o perfume de Cristo, através da vida que você leva de Cristo, que você vai exalar o bom perfume. A santidade que você vai estar levando, não que é você, mas aquilo que você está carregando dentro de si, que é a presença de Deus. Amém? Se nós formos abrir lá em Êxodo, eu queria que você abrisse comigo, Êxodo 8, 25, que trata das ciladas do diabo. Foi algo que aconteceu com o Faraó e o povo de Israel. Êxodo 8. Versículo 25. Perceba a sutileza do diabo. Isso aqui foi quando o Senhor mandou Moisés ir até Faraó para que libertasse o povo dele do Egito. E ele diz, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Perceba a sutileza do diabo. Querendo dizer, Moisés tinha dito que precisava adorar o povo dele precisava adorar a Deus. Mas o que foi que Moisés disse? O que foi que Faraó disse? Não, vocês podem ir adorar, mas não saiam do nosso país. Interessante que hoje de manhã foi falado que é interessante, que é oportuno quando alguém chama você para estar na sua casa, o que impera são as leis de Faraó, se eles continuassem morando lá no Egito. O culto que ia ser feito era aos deuses de Faraó. Os sacrifícios que iam ser feitos eram ao Deus de Faraó. E era isso que Faraó queria. Ele disse, vocês podem ir prestar seu culto lá fora, mas vocês voltam de novo para casa aqui, querendo, em outras palavras, dizer o quê? Continua com a mesma prática contra a vontade de Deus. E outra oportunidade, vocês vão ver, lá em Êxodo 8, 28, e um pouquinho mais à frente, ele disse assim, disse Faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. E olha a astutícia, e orem por mim também. Já pensou, irmãos? Onde nós sabemos, aqui já leu, acho que todo mundo já leu essa história, que ele mandava sair, mas depois ele desconversava tudo que ele falava. E essa é a cilada do diabo. Ele diz, pode ir para lá, mas não se afaste muito não. Esse se afastar é querendo dizer assim, não perca o vínculo com as coisas erradas. Pode ir lá adorar, oferecer seus sacrifícios, mas não precisa ir tão longe não, não precisa cortar a relação conosco não. As relações que ele queria aqui que não fossem cortadas, irmãos, era a relação de coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. E é isso que a Bíblia fala, que diz, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu não estou querendo dizer aqui que você não vai andar nem se relacionar com outras pessoas que não são evangélicas. Mas o que a Bíblia está falando aqui
é com relação a estar tratando com tudo que é profano, com que é pecado. Deus não está impedindo você de se relacionar, de trabalhar, mas Ele não quer que você no seu trabalho, você no dia a dia, você se envolva com as práticas erradas. E é isso que Deus quer. Ele quer que você seja um povo separado. Ele quer que você seja luz. Onde você estiver, você seja luz e você possa ser identificado de forma que você chegou lá, a pessoa perceba. Existe algo diferente nele. E esse algo diferente é o sal, é a luz do mundo, que é Cristo que está habitando dentro de você. É o Espírito Santo fluindo através de sua vida, lhe conduzindo em triunfo onde você vai. É isso que Deus quer. Mas o diabo, ele é astuto. Hoje está se criando muita questão, querendo se mudar muito a forma de se cultuar a Deus. Hoje se cultua a Deus de várias formas diferentes, mas essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Outro fato interessante que aconteceu é lá em 2 Samuel. Vamos abrir lá? Glória a Deus. 2 Samuel 6. 6:3. Diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Algo interessante sobre esse texto aqui é que quando Deus falou para Moisés construir a arca, existia uma forma da arca ser conduzida. A arca representava naquela época a presença de Deus. E ele disse que a presença de Deus não poderia ser conduzida de toda qualquer forma. Existiria uma pessoa específica, um povo específico para conduzir a arca. A Bíblia fala que seria a tribo de Levi. Os levitas é quem eram as pessoas habilitadas a levar e a conduzir essa arca. Mas a Bíblia fala aqui que o Davi fez diferente. Davi quis inovar. Davi quis fazer um negócio para chamar a atenção das pessoas, para ficar mais bonito. E a Bíblia fala que ele fez uma carruagem. Alguns historiadores falam que essa carruagem foi feita de madeira nobre, de madeira de acácia. Diz até que os cascos dos bois que conduziam essa carroça eram banhados de ouro. A ponta dos chifres tinham detalhes de ouro, tinha adornos de ouro. Então, chamava a atenção de quem via. Mas Deus tinha dito na sua palavra que a arca não poderia ser conduzida por animais, nem tampouco por carroção. O que é que eu estou querendo dizer? A presença de Deus não pode ser conduzida de qualquer forma. A presença de Deus existe uma forma de ser conduzida pelo ser humano. O ser humano não pode conduzir a presença de Deus de qualquer forma. Não importa os atributos que estão por fora, podem ser bonitos, mas os atributos de dentro têm que ser conforme Deus falou. Deve ser em santidade, em verdade, em espírito e em verdade. E foi isso que aconteceu. Por isso que ele morreu. Apesar da intenção de Uza ser boa, mas ele estava se movendo da forma errada. E sabia que existe muito isso no meio do povo de Deus? Muitas vezes a intenção é boa, mas a gente está se movendo da forma errada. Então precisamos buscar a direção da parte de Deus para que a gente possa estar se movendo como Deus quer que você se mova. Porque quando você se move segundo a vontade de Deus, não vai haver dano para a sua vida. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não nos causam dor, não nos causa dano. Então, mas quando a gente faz as coisas sem buscar a direção de Deus, aí sim tem um dano para a nossa vida. É Deus? Não, irmãos. Somos nós que não escolhemos a melhor forma. Porque a Bíblia diz que quando você escolhe a melhor parte, que é buscando direção a Deus, ninguém vai lhe tirar o direito de se usufruir dessa bondade de Deus. Foi o que aconteceu com Marta e Maria. Marta estava, eu sempre confundo o nome das duas, eu não sei quem estava com ele.
Eu acredito que era Marta, estava envolvida com os afazeres, e Maria tinha escolhido ficar com Jesus. A Bíblia fala. E naquele tempo, irmãos, Jesus não era onipresente. Jesus só estava em um lugar de cada vez. Hoje não. Hoje ele é onipresente. Ele está em cada um de nós. Mas naquele momento, Maria entendeu isso. E disse, não é todo dia que Jesus vai na casa de um, não. Ele disse, então eu vou ter que aproveitar essa oportunidade. Mas Marta, preocupada com os afazeres e ficar feio, porque nós sabemos que toda vez que Jesus andava com os seus discípulos, era muita gente. Se tivesse só os 12, imagina aí fazer comida, preparar comida para 13. Porque tinha 12 discípulos e Jesus. Então não era pouca gente. É verdade isso. Mas existe um propósito maior. Ele disse, Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só importa. Que é o quê? Buscar a mim. E quando você escolhe buscar a minha presença, você não vai ser privado do benefício dela. E é isso que Deus tem para a sua vida. Busque a Deus que você não vai ser privado das coisas de Deus. Você não vai ser impedido de usufruir da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia vai te seguir e alcançar todos os dias da sua vida. Mas para isso a gente precisa estar com essa consciência, com esse sentimento de buscar a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O mundo hoje está levando de qualquer forma. Eu posso buscar a Deus de qualquer forma. Tem todo tipo de igreja surgindo hoje. Mas a Bíblia diz que não é de todo jeito. Existe uma forma de conduzir a presença de Deus. E a forma é buscando a Deus em espírito e em verdade. Se submetendo. Algumas pessoas falam, mas eu sou humilde. A humildade que a Bíblia fala, irmãos, é você não oferecer resistência para essa palavra. É você ouvir essa palavra e dizer, de fato, Deus está tratando comigo, então eu vou obedecer. Isso é humildade. Eu não vou seguir as minhas próprias convicções. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, apesar de ter um ímpeto muito forte, uma personalidade muito forte, ele tinha passado uma noite pescando, tentando pescar. E ele era um pescador experiente. A Bíblia fala que ele já pescava há muito tempo. Mas o que é que aconteceu? Ele chegou na praia e Jesus disse, lança a rede daquele lado ali, estou parafraseando. Ele disse, mas eu passei a noite pescando ali, eu conheço essas águas, eu sei que hoje a maré não está para peixe, mas ele disse, mas porque você falou, sob sua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, ele se submeteu, mesmo sendo contrário a tudo aquilo que ele conhecia, sendo contrário a todas as experiências que ele tinha tido anteriormente. E é aí que entra o sobrenatural de Deus na sua vida. Não queira analisar de forma racional, irmãos, todas as coisas que chegam para você, mas seja ousado em Deus no Espírito. Garanto que você vai experimentar coisas grandes, irmãos. Você vai experimentar níveis maiores. Nós temos que deixar de ser, na verdade, acanhados, tímidos. Deus está tratando com cada um de vocês nesses últimos dias, eu tenho certeza disso. Porque Ele não só fala com uma pessoa, Ele fala com todo mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele quer dar prova da sua existência a cada um de vocês, a cada um de nós, para que nós tenhamos nossas próprias experiências. As experiências que estão ditas aqui é só um estopim. É tipo uma catapulta para te lançar lá na frente, tipo assim, é o impulso que precisava. Agora voa e dispara. É isso que Deus quer para você e para mim. Agora a gente precisa ser ousado em Deus. Ousado da parte de Deus, porque Deus vai te projetar longe. Deus vai te projetar. A gente já começou a ouvir pessoas aqui que têm decidido ousar e crer. Crer contra as circunstâncias e têm experimentado o melhor de Deus. Eu quero lhe dizer que com a sua vida não vai ser diferente. Ouse experimentar. Agora escolha estar com Deus. Não há lugar melhor, como a gente cantou, não há lugar melhor do que a presença de Deus. Não queira, irmãos. Não queira. Eu estava vendo com o irmão essa semana passada os dados do IBGE e mostrando como os evangélicos são minorias em algumas capitais. Eu digo, rapaz, a gente tem que se acostumar mesmo que o crente é chamado para andar por fé mesmo, porque se for olhar pela quantidade que tem, vai ficar triste. Mas a Bíblia diz que nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Aquilo que está plantado, a visão que está plantada aqui dentro, essa é a que nos projeta para ver longe. E irmos longe. Já pensou se Moisés tivesse desconsiderado que ele iria libertar um povo? Olha, se você for analisar o histórico de Moisés, é um homem perseguido pelo Egito. Na hora que entrasse lá, o Egito já existia uma condenação para ele, para prendê-lo. Eu acredito até de condená-lo à morte, naquela época que existia.
Mas ele, sobre todos esses aspectos, irmãos, ele disse, eu tenho uma limitação na minha vida. Mas aí ele não hesitou. Ele não olhou as condições, ele até expôs esses motivos. Mas a Bíblia diz, apresenta suas firmes razões para que eu possa lhe justificar. E mesmo assim, Deus foi com ele. E ele livrou esse povo, tirou ele do cativeiro. Mas a Bíblia fala que esse povo agia em incredulidade, endurecia o coração, não atentava para o que Deus estava levantando eles. Eles sempre estavam reclamando, questionando a Deus. Mas por que era melhor que a gente tivesse ficado lá, comendo cebola, sendo humilhado todo dia, mas a gente não estava sofrendo desse jeito? Ou seja, não tinha consciência de tudo que Deus já tinha preservado. Porque se você for olhar lá em Êxodo 8, os milagres que aconteceram para que Faraó libertasse esse povo, não foi fácil. Mas eles desconsideravam tudo. Eles viram o povo deles ser preservado e os outros, a morte chegou na porta, no vizinho deles. A Bíblia fala que quando veio rãs para a casa de todo mundo, mas na casa deles não tinha. Quando veio a mortandade, veio na porta, veio na casa de todo mundo, mas na casa deles não veio. Quando veio outras pestes, veio para a casa de todos os egípcios, mas na casa do povo de Deus não havia. E eles desconsiderando tudo isso. E a gente tem que se lembrar, né? A Bíblia diz que nós devemos trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes a gente só quer trazer à lembrança aquilo que nos tira a esperança. Mas isso é errado. É contrário à palavra de Deus. É como Deus um dia estava tratando comigo. As pessoas ficam sempre falando da montanha. Mas Deus diz, diga a montanha que se transporta de um lado para outro, se não duvidar, ela irá. E você só fica olhando, eita, a montanha. Eita, a montanha. Eita, o problemão. Olha o problema. E Deus diz, diga é o problema que vai dali para ali, sai da sua frente. E a gente fica calado muitas vezes. E Deus quer que você diga aquele seu problema, que suma, se transporte para outro lugar. Vá para outro canto, mas sai da minha frente. E muitas vezes a gente fica só olhando, eita problema. Eita problema. Irmãos, chegou o dia da gente viver um mundo de fé. Não é mais compatível. A gente está vendo que a forma como esse mundo está se articulando é para acabar com o Evangelho. E nós devemos dar glória a Deus, porque ainda nós não passamos privações e perseguições como a gente vê acontecendo. Quase todo dia é morto gente aqui na América Latina, aqui na América do Sul, por perseguição ao Evangelho. Isso não chegou ainda aqui no Brasil. Mas aí na África, está acontecendo a todo momento. Igrejas são atacadas e as pessoas são mortas. Ou você nega Jesus, ou morre. E a gente aqui tem tudo livre. Deus nos deu uma condição, um nível de fé, uma condição de conforto tão boa. E a gente não tem reconhecido isso. Tem usado isso como conformismo, tem virado um conformismo. Mas Deus não quer isso. Deus quer um povo operante, fervoroso. Perceba que o fogo que Deus disse que Jesus ia batizar era um fogo para consumir o que era errado, para que você andasse fervilhando. Como Guilherme falou, não importa a condição, eu estou sempre alegre. Foi o que aconteceu com aquela mulher que recebeu o profeta, que o filho dela morreu, que chegava para ela e perguntava, vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Você acha que ela estava dizendo para mentir? Não, irmão, é porque ela cria algo diferente. Ela tinha essa convicção no interior dela, que se Deus deu a ela um filho, ela sendo estéril, ele também não ia deixar que ela morresse novo, não. Ele iria completar os dias dele aqui na terra. Então com você também não é diferente, irmão. Não acho que Deus quer que você complete os seus dias aqui na terra mendigando, sem saúde. Isso não é a vontade de Deus, irmão. É demagogia também, isso aí. As pessoas querem dizer que você tem que viver pobre, que pobreza é a vontade de Deus. Não vem me dizer que ninguém é feliz de passando necessidade, não, que não é não. Eu já passei. E não é bom, não. Então, a pessoa dizer que não é bom ter a dádiva da prosperidade de Deus, é bom. Agora você não pode deixar que isso comprometa a sua comunhão com Deus. Isso são coisas. Coisas são coisas. Isso aí são consequências da comunhão com Deus para a sua vida. Mas isso aí não deve ocupar o lugar de Deus. Eu não estou dizendo que é errado pedir bênção a Deus, que é errado buscar a cura divina. Mas isso não deve ser o centro da sua comunhão com Deus. O centro da sua comunhão com Deus deve ser Jesus. João Batista disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o propósito.
João Batista tinha uma consciência, ele disse, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. E muitas vezes a gente está carregando. Muitas vezes não, a gente está carregando a presença dentro de nós e nós não temos a consciência disso. Ele, quando via, ele disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Tamanho eu percebo assim, irmãos, era a honra e a consideração dele. Porque ele sabia quem era Jesus. E muitas vezes a gente está considerando Jesus de forma tão desonrosa. E a gente tem que estar sensível a isso. Porque chegou o dia de a gente honrar a Deus. Esses são os dias de você de fato honrar. E mostrar com a sua vida que eu escolho exalar o bom perfume de Jesus. Eu escolho pagar o preço para que a presença de Deus, para que o reino de Deus possa ser reconhecido aqui na terra. Que as pessoas cheguem e quando falam de você, que venham se confundir, como Paulo disse, eu não sei onde é que começa a minha vida e a de Cristo. Está embaralhado, está misturado demais. A minha comunhão com Jesus já está de tal forma que eu não sei onde é que sou eu e onde é que é Ele. Ou seja, ele perdeu a consciência do mundo. E ele passou a viver com a mente de Cristo. A mente de Cristo passou a ser a mente de Paulo. Por isso que ele disse, eu aprendi o segredo de estar feliz em toda e qualquer circunstância. Aí ele disse, por quê? Porque é com a paz que Cristo me dá. Porque o mundo pode estar em crise, irmão, mas nós temos que estar em Cristo. Confessando. A diferença de nós para a humanidade é porque nós cremos que essa palavra aqui, a palavra falada, o sopro dessa palavra, ele produz milagres. E se nós ousarmos, irmãos, a estar soprando essa palavra, perceba que toda vez que você fala, você sopra. Sai dos seus pulmões ar. Jesus, quando ele apareceu aos discípulos, depois que ele havia ressuscitado, a Bíblia fala que ele soprou sobre os discípulos. E toda vez que você fala, também haja luz, você está soprando o sopro do Espírito sobre aquela condição. Aleluia! Tenha consciência disso, irmão. E quando você está tocando, é a mão de Deus que está tocando. Não toca de qualquer forma. A humanidade, a multidão, naquele dia que aquela mulher com fluxo de sangue tocou Jesus, e Jesus percebeu que tinha sido diferente, porque todas as pessoas estavam tocando nele de forma desconsiderada. Não estavam tocando nele como sendo o Filho de Deus. Mas quando alguém tocou nele, de forma diferente, reconhecendo que ele era o Messias, que ele era aquele que podia me curar, que podia curar, que ele era aquele que poderia sarar, mudar a história de quem estava tocando nele, ele percebeu. Ele disse, alguém me tocou. E todo mundo chegou para ele, os discípulos disse, mas como é que você disse? Ele pergunta, viu Jesus? Como é que você disse, alguém me tocou? Por quê? Porque as pessoas, todas as demais, estavam tocando nele de forma comum, não considerando ele como sendo filho de Deus. Mas aquela do fluxo de sangue, não, ela tocou diferente. A Bíblia dizia que ela tinha fé no seu coração. Ela dizia, se eu tão somente tocá-lo, eu serei curado. E é isso que muitas vezes está faltando em nós, essa consciência. Se eu tão somente falar a palavra de Deus, a circunstância vai mudar. Se eu tão somente tocar naquela pessoa, vai ser o amor de Deus tocando naquela pessoa. E vai ser diferente. Eu digo porque foi diferente. Antes de eu me converter ao Evangelho, eu visitei a igreja que eu me converti, no sertão, e o que me chamou mais a atenção foi a receptividade das pessoas. Quando terminou o culto, a pessoa chegou para mim e disse, rapaz, eu me senti tão honrado. Eu disse, rapaz, eu nunca tinha nem ouvido essa palavra honrado. E a pessoa deu uma ênfase, mostrou tanta atenção, tanta satisfação com minha presença. O abraço que ela me deu foi totalmente algo que, como diz a palavra, ele me tocou de forma diferente. Eu fui literalmente tocado por Jesus. E me fez voltar e querer estar naquele meio. Eu me sentia bem quando eu estava visitando aquela igreja. E outro dia eu fui para a igreja lá e estava tendo um estudo sobre as armas espirituais. E eu me lembro como se fosse hoje, falando sobre a couraça da justiça, o escudo da fé e tudo mais. E eu digo, meu Deus, como é bom estar aqui no meio desse povo. Como é agradável a paz que eu consigo sentir isso. E com você, irmãos, não deve ser diferente. Toda vez que nós fazemos esse ajuntamento santo aqui, deve ter alegria no Espírito. Você tem que se empolgar, irmãos. Criar motivo para se empolgar. Como o pastor Bando dizia, eu sempre me empolgo quando eu leio isso aqui. E ele se alegrava e se regozijava. Da mesma forma, a gente tem que se regozijar.
vibrar, irmãos. Eu conheço aqui gente que quando está falando, defendendo um político, os bastidores vão falar, defender, porque ele é quem segura a gente. E a gente vê, às vezes, a pessoa não tem nem consideração, porque Jesus é quem nos mantém em fé, em preservação. A gente tem que ter consciência, estar alerta com relação a isso. A defendê-lo, a honrá-lo, a não aceitar as colocações erradas. Eu não estou dizendo que você vai estar discutindo com as pessoas, mas eu estou dizendo que dentro do seu coração você não deixe que ele seja machucado ou suja a reputação dele. Não aceite. Não aceite. Decida estar com ele. Buscando ele em espírito e verdade. Que eu quero dizer, irmãos, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Aleluia. Por que ele está dizendo isso que Deus quer? Porque Jesus disse lá em João. Vamos abrir lá? Aleluia. Já estou terminando. Aleluia. João, capítulo 20. Aleluia. Aleluia. João, capítulo 20, versículo 21. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Amém, né? Então vamos lá. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amém? Então, saiba que Deus quer o mesmo comprometimento que assim como Deus enviou Jesus, Jesus está em outras palavras dizendo: Eu estou enviando vocês para dar continuidade a esse mesmo propósito. Esse mesmo propósito eu quero que vocês dêem continuidade aqui na terra. Mas de que forma? Em santidade. É tanto que João Batista, no dia que ele foi lá ser batizado, que João Batista questionou a ele, a Bíblia fala que João Batista viu como descer sobre ele, repousar sobre ele, o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, de um pombo. Esse pombo representava o quê? A pureza, a santidade. E quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes com fogo, o Espírito Santo veio com fogo para consumir o que havia de errado. Um dos propósitos do fogo é consumir o que está errado dentro da vida de nossas vidas. Então, por isso, a gente não pode abafar o Espírito Santo. Mas nós devemos estar sensíveis, deixando o Espírito Santo tratar conosco. É impossível você buscar a presença de Deus sem que Deus comece a tratar com você, dizendo: Elias, você precisa melhorar nisso. Eu tenho um desejo de entrar nessa área sua, da sua vida. E é isso, é crescer de fé em fé. Isso é progredir. Isso é romper limites. Por quê? Porque tem áreas que só nós conhecemos de Deus. Mas saiba que Ele quer fazer você crescer. Ele quer lhe restaurar. Tem áreas na vida da gente que nós não compartilhamos com ninguém. Assim como também tem sonhos. Eu acredito que você pode não ter dito a ninguém. Mas saiba que Ele sabe. E Ele está disposto a dar continuidade a seus sonhos. Ele está disposto a tratar essas áreas da sua vida. Mas para isso você só precisa abrir o coração para Ele. Se você abrir seu coração, Ele vai entrar nessa área. Ele diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e me convidar: Senhor, trata isso aqui. Essas emoções aqui eu não estou sabendo administrar desde a minha infância, desde a minha adolescência, desde que eu me casei, eu não estou sabendo superar essas coisas aqui. Não foram restauradas, Deus. Eu já tentei diversas vezes com minhas forças e toda vez dá errado. Quando eu me percebo, eu estou cometendo o mesmo erro. Mas eu te convido, Jesus, a me tocar. Jesus vai tocar. Eu queria que você convidasse, Senhor Jesus, a tocar nessa área. Não precisa você falar. Fala baixinho, meditando. Convida Ele a entrar. Convida Ele a tratar, a apagar aquelas memórias tristes que tem comprometido tanto a sua felicidade. Você, quando tem um momento de felicidade, o diabo vem e lança aquela lembrança para que você não tenha alegria plena. Deus quer restaurar essas emoções hoje. Ele quer restaurar. Ele quer que você se lembre dela como um exemplo que uma vez eu ouvi. Ele disse que o pecado perdoado é como uma picada de uma abelha. Você se lembra da dor, mas não dói mais hoje. Você se lembra que foi picado pela abelha, mas ela não dói mais hoje, como antigamente.
E é isso que Deus quer, apagar essa dor, para que você possa ser pleno, você possa desfrutar o melhor de Deus aqui nessa terra. Deus tem plenitude de alegria para você. Deus tem tudo de bom. Ele quer pessoas restauradas, Ele quer ver seu povo restaurado, andando em alegria. Paz e alegria. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia vai chegar. E a paz e a alegria precisa estar lá para que você possa, de fato, aproveitar o pacote e usufruir da melhor forma. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi começou a conduzir da forma correta, a Bíblia fala que existia uma orientação que a cada 6 passos dados pelos levitas conduzindo a arca, deveria ser feito um sacrifício. E depois que se fazia o sacrifício, se adorava. E a Bíblia diz que quando Davi foi dessa forma, a alegria foi chegando no coração de Davi. A alegria e paz, e a alegria foi chegando de tal forma que ele dançava e rodopiava para todas as direções e chegou até pessoas se escandalizar do meio dele. Mas só ele e Deus sabe a alegria que ele estava passando naquele momento. E é o que vai acontecer com sua vida. Começa a usar infernos. Quando Deus mandar você dançar, se alegre. Quando Deus chegar para você, quando você tiver assim, um momento de tristeza, que Ele disser, é momento de rir. Sorria. Abra o sorriso. Comece a sorrir. Fazendo como Pedro. Eu passei a noite toda triste, mas eu vou fazer segundo a sua palavra. E digo, irmãos, que vai mudar a sua realidade. A realidade vai ser mudada pela origem, por dentro. E o exterior vai externalizar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala lá em... Vamos abrir lá em Êxodo 29. É bem interessante isso aqui, a gente falar sobre isso. Como a santidade é importante. Diz respeito também à forma como Arão, que era o sacerdote, deveria ser as vestimentas dele, qual era o propósito. Êxodo 29, versículo 5. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com cinturão. E ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Percebe, irmãos, que ele mandou fazer todos os preparativos. Essas vestimentas representavam a santidade a Deus. E ele diz que depois de ter feito tudo isso, aí ele diz, unja com o óleo da unção derramando sobre a cabeça de Arão. Ou seja, primeiro deveria haver uma santificação para que houvesse o derramamento do óleo da unção. E com nossas vidas não é diferente. Precisa haver uma santificação nossa, para que o óleo da unção possa estar sobre nossas vidas. O propósito do óleo, irmãos, do zelo e da santidade, não é comprometer a unção, mas sim dar legalidade para que ela possa estar fluindo na nossa vida. Amém? Para que ela não possa ser maculada. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor, o ministério de louvor. Aleluia. Eu queria que você saísse hoje daqui com aquele mesmo sentimento de João Batista, dizendo que é necessário que ele cresça. E que nós venhamos diminuir. Que nós venhamos nos apagar e que Cristo venha acender sobre nossas vidas. Que nós não venhamos ser conhecidos mais pela nossa identidade, mas conhecidos por Jesus Cristo. Como pessoas que de fato representam, são parecidas com Jesus Cristo. E eu quero lhe dizer que sua vida vai ser diferente. Eu ouvi uma vez um comentário, um testemunho de um pastor que foi pregar o evangelho numa tribo de índios. E ele de repente lá começou a pregar o evangelho com a sua vida, com o seu testemunho. As pessoas não tinham noção de quem era Jesus, mas ele começou a fazer como Jesus disse, amando ao próximo, como ele queria que ele fosse amado. E ele testemunhando, dizendo que ajudava os índios. Quando eles estavam feridos, ele ia lá, tratava as feridas. Quando um estava cansado, necessitado, ele ia lá e ajudava. E ele começou a dizer que de quem foi que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso de Jesus. E esse missionário saiu ao som. Ele disse que quando chegou lá, tinha índios canibais. E ele saiu ao som de sinos, tocando. E ele conta que quando ele saiu dessa ilha, chegou outro ministro lá.
e começou a falar de Jesus. Ele disse, Jesus esteve aqui conosco, passou tantos anos. Aí ele disse, mas como se Jesus morreu há não sei quantos mil anos atrás? E eles estavam identificando esse ministro como sendo Jesus. Por quê? Porque as obras que ele fazia eram as mesmas obras de Jesus. Não que ele fosse Jesus, mas as obras dele testemunhavam que Jesus estava nele. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Nós devemos ser imitadores. Lá em Efésios 5:1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus? Não fez esse convite? Não convidou Jesus a entrar na sua vida, a fazer parte da